A espécie humana é apenas uma entre as cerca de 8 milhões que acredita-se habitar o planeta Terra. No Brasil, essa diversidade se espalha pelos mais diferentes cenários. O país possui 8.500 quilômetros de litoral. As maiores reservas de água doce. E 1/3 das florestas tropicais que ainda restam no mundo. Toda essa fartura de vida, no entanto, inspira cuidado. O Brasil é considerado hoje o país mais biodiverso do mundo, né? Então isso é um privilégio, mas também traz uma enorme responsabilidade, né, de como conservar isso. Então a biodiversidade é extremamente importante para o nosso planeta, para manter um estoque de genes, para manter a vitalidade do funcionamento dos ecossistemas. A multiocorrência de espécies é muito importante para manter esse equilíbrio ecológico, né? Para manter um equilíbrio, se a gente pode chamar, ou talvez até um funcionamento ecológico mais equilibrado do sistema. Então a gente precisa pensar que a distribuição das espécies, ou seja, onde elas ocorrem, isso é determinado basicamente pelo clima, né? Pela quantidade de precipitação, pela temperatura. As espécies selecionam o ambiente em função das condições climáticas. Então, se o cenário de mudança climática for realmente o mais dramático que está se imaginando, né? E o cenário de mudança de uso do solo, por exemplo, na Amazônia e até no Cerrado, continuar no ritmo que está, a chance de sobrevivência da vegetação nativa é mais baixa, né? Por quê? Porque você diminui a área de vegetação, então ela fica menos resiliente e ao mesmo tempo se aumenta a temperatura, diminui a chuva. Então os modelos indicam que haverá um aquecimento e o aquecimento está acontecendo com uma diferença da previsão. O aquecimento e o degelo no Ártico e a acidificação dos oceanos e a perda de biodiversidade está acontecendo numa velocidade muito maior do que os nossos modelos conseguiram prever nos últimos 10 e 20 anos. Vai demorar alguns, talvez 200 anos, para o clima se estabilizar num novo patamar. Aí esse novo patamar vai ter uma outra variabilidade, um outro tipo de extremo. Mas nessa transição é quando as coisas estão fora do equilíbrio. Portanto, existe uma grande imprevisibilidade. Então a gente vai estar lidando também com temperaturas continuamente, por exemplo, mais altas, ou mais chuva ou menos chuva, mas também com eventos de secas extremas ou de inundações extremas, né? E se isso já causa um impacto, né, para a gente, né, imagina para o resto da biota também, né, do conjunto dos seres vivos, eles também vão ser impactados por isso, né? Cada ecossistema tem processos muito diferenciados de interação com o clima. Então, por exemplo, o ecossistema amazônico, né, o elo principal de ligação com o clima é através do ciclo hidrológico. Chuvas, vapor d'água, nuvens e assim por diante. É um ecossistema muito especial do ponto de vista climático, porque a integração entre processos biológicos, físicos e químicos que ocorrem na floresta interferem diretamente no clima e vice-versa. É um ecossistema que é muito sensível às mudanças climáticas. A floresta ela tem uma interação com a atmosfera muito bem estabelecida. Então, a floresta é uma grande bomba de transferir água do solo para a atmosfera. Também ela é como se fosse uma caixa d'água, por onde circula a água, que acaba sendo redistribuída por todo o país.
Então a gente pode dizer que esses efeitos vão ser sentidos no país inteiro, na verdade na América do Sul inteira. E com isso, todos esses serviços ambientais, né, que as florestas prestam, como por exemplo, elas tiram o CO2 da atmosfera e incorporam o CO2 no seu tronco, nas suas folhas. No caso da floresta amazônica, né, você tem praticamente 5 milhões de quilômetros quadrados de floresta produzindo fotossíntese, fixando carbono, sustentando vapor d'água na atmosfera e assim por diante. Estes serviços ambientais são absolutamente críticos para a manutenção do equilíbrio climático do nosso planeta. Outros ecossistemas brasileiros, como o Pantanal, a Mata Atlântica, a Caatinga, o Cerrado, etc. e tal, cada um deles tem particularidades e pressões antropogênicas diferentes. Os efeitos das mudanças climáticas se somam à contínua alteração no uso da terra. Hoje, os biomas mais impactados pela ação do homem são a Mata Atlântica, o Cerrado e a Caatinga. Mas cerca de 30% da Amazônia também já foi convertida para uso humano, implicando em uma grande perda de biodiversidade. Quantos trilhões de organismos tem na floresta amazônica? Só de árvores são 400 bilhões. Bilhões de árvores que sobraram. Tinham muito mais antes. A gente está destruindo a floresta amazônica numa taxa de 2.000 árvores por minuto. Nos últimos 40 anos. É essa a destruição que nós estamos fazendo. Então você está pegando esse parque tecnológico e metendo a motosserra e queimando, calcinando, transformando em fumaça. Então isso impacta a questão de efeito estufa, dióxido de carbono, aquecimento global, etc. E os modelos atuais convergem no sentido de que o desmatamento da Amazônia, se continuar na escala que está, vai provocar um aumento da temperatura da região e associado a uma redução da precipitação e a umidade relativa do ar, autoalimentando a morte da vegetação. Como é que a biota amazônica vai se adaptar a isso tudo, né? Essa é uma pergunta extremamente importante. É muito complicado falar em adaptação, porque como é que os animais e plantas se adaptam? Eles se adaptam mudando de distribuição, ou seja, migrando. Então é como a gente, se eu estou num local em que o clima não me é favorável, é muito quente, é muito frio, a minha primeira estratégia é o quê? É procurar um local mais adequado em termos de condições de clima para viver. E há um grande entrave aí, que é exatamente o fato de boa parte da Amazônia já é ocupado por áreas modificadas, por plantações, por pastagens. Então essas espécies não vão conseguir migrar como elas conseguiam no passado. A gente chama da fragmentação, ou seja, você tinha, por exemplo, uma grande área coberta com floresta, essa área vai sendo cortada em pequenos pedacinhos pelas diferentes formas do uso da terra e ela perde, então, aquele aspecto de uma área contínua, né? Então, essas espécies, elas começam a perder o seu habitat, né? Então, elas têm dificuldade de se adaptar a outras situações por falta de recursos, por falta de um ambiente adequado, e essa tem sido hoje uma das principais ameaças à biodiversidade. Então os biomas no Brasil, eles passam por diferentes processos, né, de perturbação. Ou é pela expansão agropecuária, que ainda em algumas regiões é muito importante, né? Ou é por questão de especulação de terra, que também é muito importante, a questão da propriedade da terra e a especulação imobiliária, né? Ou por outras questões de desenvolvimento mesmo. Alguns biomas brasileiros, eles são particularmente ameaçados. A Mata Atlântica é hoje o bioma que mais perdeu em cobertura vegetal no Brasil. Restam aí menos de 20% de cobertura original nativa da Mata Atlântica. E o que sobrou hoje é muito fragmentado, né? São pequenos pedaços. E os dois outros biomas hoje muito ameaçados em termos de extensão da mudança
de uso da terra são precisamente o cerrado e a caatinga, né? A diferença no caso desses dois biomas, ambos já perderam aí mais de 50% da sua cobertura original, é que esse processo vem se dando numa taxa muito mais rápida do que aquela que nós observamos para a Mata Atlântica. Então, enquanto a Mata Atlântica perdeu a sua cobertura nos últimos 500 anos, o Cerrado nos últimos 40, 50 anos já perdeu mais de 50% da cobertura. No caso do Cerrado, hoje, são estimadas cerca de 12 mil espécies diferentes de plantas, né? Então, isso é o que hoje se conhece e isso é extremamente importante se a gente pensar que hoje, naquilo que a gente chama de áreas de proteção integral, a gente tem menos do que 3% do bioma. Então, é uma área muito pequena que está efetivamente protegida e como é que a gente faz para conservar essa riqueza de espécies, né? Então, esse processo todo foi um processo intenso, né? E que mostrou uma dominação muito grande do planeta com relação às outras espécies, né? E isso não só sistema terrestre, a gente pode falar sistema aquático, sistema estuarino, né? Então, todos os sistemas, os ecossistemas, né? Eles ficam sujeitos a uma pressão muito grande quando há uma expansão forte dos seres humanos. Os ecossistemas marinhos da costa brasileira também sentem os efeitos das atividades humanas e das alterações climáticas, que podem ocasionar o aquecimento da água, a elevação do nível do mar e a acidificação dos oceanos. O nível do mar está subindo, vai continuar subindo, não há como fazer o nível do mar parar de subir, então qualquer aproveitamento da zona costeira que não leve em consideração o cenário de 100 anos, ele está fadado a se tornar antieconômico ou a perda de investimento ou com grandes consequências, não só econômicas, mas sociais. Do ponto de vista físico, o oceano está se alterando, ele está se aquecendo. Você está produzindo um maior aquecimento no oceano. E um maior aquecimento no oceano implica, naturalmente, um aumento de volume, por exemplo. Um aumento de volume pode representar variações no nível do mar, consequências que você pode imaginar. Então, quando a gente fala em mudança do clima, os oceanos eles têm um papel extremamente importante, né, na regulação do clima, mas eles sofrem aí de duas formas, né? Um com o aumento da temperatura, o aumento do nível do mar, mas o outro é o aumento da concentração do CO2 na água dos oceanos. Se você aumenta a acidez do oceano através de uma maior concentração de carbono no oceano, você interfere de forma muito violenta no sistema ecológico. E, eventualmente, isso vai resultar em impactos muito ruins para a biodiversidade marinha. Então, há estudos que mostram que, a continuar as coisas como estão, vai haver uma redução muito grande na biodiversidade marinha. É sempre muito mais fácil calcular o custo do que deve ser feito do que o custo do que será sacrificado. Quer dizer, como você quantifica o preço da natureza? Como você quantifica o preço de que seja flora, que seja fauna? Os primeiros trabalhos que discutiam isso, eles faziam uma valoração monetária, né? Ou seja, se eu tivesse que pagar
para conservar essa água, se eu tivesse que pagar para limpar essa água, filtrar, ou se eu tivesse que contratar pessoas para polinizar planta por planta, o que as abelhas fazem de graça, quanto que isso custaria, né? E isso, os primeiros trabalhos, é um número astronômico, né? Então, é difícil até você colocar um valor nisso, mas eu acho que o valor é esse. A partir do momento que você não tenha mais, né, o quanto que você precisaria investir para isso. E certos serviços são insubstituíveis. Porque a gente fatora minério, petróleo, madeira, sei lá, o que seja. Até a caça que você vai lá na floresta e tira, você fatora como riqueza, né? Esse é recurso natural. Mas o vapor de água que é invisível, a regulação das tormentas, que é outro efeito decorrente da floresta, isso daí a gente nunca estava funcionando, então a gente não valorizava, né? O relatório Stern demonstrou que a forma mais barata de sequestrar emissões de carbono é a floresta em pé. Porque mantendo a floresta em pé é muito mais barato do que depois fazer um motor mais eficiente. Existe uma oportunidade para nós agirmos agora, e eu chamo isso de florestas de oportunidade, e a gente pensar em mitigação no sentido de recuperação de serviços ambientais. Descobrir novos desenhos produtivos baseados na interdependência entre conservação ambiental e desenvolvimento é, sem dúvida, um dos principais desafios dos países. Embora ainda em pequeno número, há o crescimento de iniciativas que integram a preservação dos recursos naturais ao bem-estar e ao desenvolvimento social. Essa Amazônia, ela é um amplo espaço de 2/3 do território nacional, com um enorme potencial, que pode ser sustentável se nós conseguimos, e aí me refiro aos estudos da Berta Becker, de criar sistemas agroindustriais sustentáveis, no sentido de, ao mesmo tempo, preservar a floresta, mas ajudar a geração de renda das comunidades, especialmente das comunidades ribeirinhas. Então existem várias experiências, tanto no Pará, quanto no Acre, por exemplo, quanto mesmo no estado do Amazonas, de um desenvolvimento, digamos assim, uma sustentabilidade com a preservação da floresta e com aumento de renda desta população. E a gente precisa pensar também que, ao conservar a biodiversidade, essas áreas elas representam um seguro, né? Quantas espécies novas, quantos medicamentos, quantos produtos que ainda podem ser descobertos dessa biodiversidade numa situação futura. Então, se você tem essa biodiversidade, você tem ali uma biblioteca, né? Um estoque de moléculas, né? De substâncias químicas, de remédios que ainda não foram descobertos e que têm esse potencial de serem úteis para a humanidade. E nós temos que cuidar da biodiversidade tanto quanto nós temos que cuidar das mudanças climáticas. Então são dois aspectos que andam em paralelo e que são extremamente importantes para as gerações futuras do nosso planeta. Além da preservação da variedade de espécies que coabitam o planeta, proteger a biodiversidade significa manter os serviços ambientais e o patrimônio genético, fundamentais para a manutenção da vida, principalmente diante de um futuro climático ainda incerto.